Direito de ação é o direito de provocar a atividade jurisdicional, ou seja, é o direito de bater as portas do judiciário para pleitear o direito que se alega ter. Direito afirmado ou ação afirmada é o direito que se afirma ter. O autor afirma que é titular de um direito quando ele entra com uma ação e o réu vai dizer que o autor não tem esse direito. No mínimo, haverá um direito afirmado, podendo haver mais dependendo do caso. Demanda ou ação. Demanda é um ato, um agir humano, uma conduta. A demanda é o ato de provocar a atividade jurisdicional. É o exercício do direito de ação em que se afirma um direito. Ou seja, o conceito de demanda engloba o conceito de direito de ação e o conceito de direito afirmado. Porque quando se demanda, você irá promover o seu direito de ação afirmando um direito que se alega ter. Os elementos da relação jurídica são sujeitos, objeto e fato. Os elementos da ação são partes, pedido e causa de pedir. A parte geral do Código Civil é dividida em parte 1, pessoas, parte 2, bens, parte 3, fatos jurídicos. As condições da ação são legitimidade aut causam, possibilidade jurídica do pedido e interesse de agir. Os critérios objetivos da distribuição de competências são o critério objetivo de distribuição de competência em razão da pessoa, o segundo em razão do valor e o terceiro em razão da matéria. É interessante observar nessa tabela que todas essas divisões são sempre em 3, ou seja, são 3 elementos da ação, 3 elementos da relação jurídica. A parte geral do Código Civil são divididas em 3 condições da ação e são 3 os critérios de distribuição da competência. E eles se relacionam entre si. Então, por exemplo, é elemento da relação jurídico-sujeito e é elemento de ação partes. A parte 1 do Código Civil são as pessoas. A condição da ação é a legitimidade ad causam. E o primeiro critério objetivo de distribuição da competência é em razão da pessoa. Da mesma forma, o segundo elemento da relação jurídica é o objeto. O segundo elemento da ação é o pedido. A segunda parte da parte geral do Código Civil é sobre os bens. É condição da ação a possibilidade jurídica do pedido. E o critério objetivo de distribuição da competência que se relaciona com tudo isso é o critério de distribuição da competência em razão do valor. Da mesma maneira, o outro elemento da relação jurídica é o fato, é elemento da ação a causa de pedir. A parte geral, a parte do Código Civil 3 são os fatos jurídicos, é condição da ação o interesse de agir. E o critério objetivo de distribuição da competência que se relaciona com tudo isso é em razão da matéria. Elementos da ação. São elementos da ação as partes, o pedido e a causa de pedir. As partes do processo são todas as pessoas que atuam no processo com parcialidade, como, por exemplo, o assistente simples. O sujeito que é parte ilegítima no processo não é porque ele é parte ilegítima que ele deixa de ser parte. Mesmo assim, ele é parte. Até porque, para que ele possa alegar sua ilegitimidade no processo, ele tem que ser parte.
Outra observação importante de fazer é que as partes do conflito podem ser diferentes das partes do processo. Partes do processo é um conceito mais amplo. Como eu falei, são todas as pessoas que atuam com parcialidade no processo. As partes do conflito são as pessoas que estão brigando de fato no mundo real, como, por exemplo, um pai e um filho brigando por alimentos. Então, o filho quer alimentos do pai e no mundo real ele está brigando por isso. Já as partes do processo, elas podem ou não ser as mesmas pessoas do conflito, podem ser ou não as mesmas partes do conflito. Como, por exemplo, nesse mesmo caso de alimentos, o filho, através da mãe, pode pleitear alimentos contra o pai. Porém, se o filho for menor, através da legitimação extraordinária, o MP pode promover essa ação de alimentos em face do pai.